E aí, bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o pregador. E o que seria o pregador? Provavelmente vocês já conviveram, já trabalharam, já estiveram em algum ambiente que tinha esse tipo de pessoa. O pregador ou a pregadora é nada mais, nada menos que aquele tipo de pessoa que sempre utiliza o nome de Deus, o nome de Jesus ou de algum santo de maneira vulgar, de maneira sem sentido, de maneira vazia, para ser mais específico, de maneira vazia. Por quê? Porque geralmente as pessoas que ficam mencionando, que ficam utilizando, que ficam falando, né, do nome de Deus, citando Deus, citando Jesus, né, ou algum santo, geralmente essa pessoa é uma pessoa hipócrita, né, que não segue os conceitos, que não segue aquilo que prega, aquilo que diz acreditar, mas quer impor a sua vontade aos outros e, além de querer impor sua vontade aos outros, ela não segue nada, não segue absolutamente nada. Ou seja, a pessoa prega, a pessoa quer impor, mas ela é totalmente ao contrário aquilo que diz acreditar, ok? E aí eu vou citando mais exemplos aqui. Vamos lá. Quantas vezes, por exemplo, eu já trabalhei do lado de pessoas que falavam o nome de Deus, né? Com uma fé assim absurda. Tinha gente, inclusive, que era frequentadora constante de igreja, pregava na frente lá no altar. E essa pessoa dentro da empresa era o capeta, era o cão chupando manga, fofoqueira, ficava falando mal de todo mundo, ninguém prestava pra ela. As pessoas nem mexiam com essas pessoas que ficavam falando de Deus, e essas pessoas que ficavam falando de Deus ficavam sempre inventando intriga para tentar derrubar alguém ou para tentar prejudicar a imagem de alguém. Para vocês verem o nível, eu já trabalhei com pessoas desse jeito. Eu já convivi com pessoas desse jeito em outros ambientes fora do trabalho. Provavelmente vocês também já, certo? Provavelmente vocês já, porque no Brasil isso aí é muito comum, eu já reparei que isso aí é bastante comum. Às vezes a gente está assistindo um programa de televisão, na verdade eu não vejo televisão tem muitos anos, mas na época que eu assistia, às vezes tá assistindo um programa de televisão, ou então você está vendo um vídeo que tá passando ali na rede social, e aí você vê o pior tipo de pessoa falando o nome santo, né, cara? Nome de Deus e por aí vai, vocês sabem. Então, assim, é lamentável. E aí, eu gravo esse podcast por quê? Porque, assim como eu falei no podcast do Falso Humilde, eu digo aqui também que é muito importante você tomar cuidado com o falso religioso. Por que eu chamo falso religioso? Porque não adianta a pessoa ir na igreja, a pessoa ficar pregando, querer impor aquilo que ela acredita como verdade se ela não segue, se ela é totalmente oposto. Até porque eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu observo as atitudes. Eu não observo as palavras. Eu não ligo para as palavras. Enquanto a pessoa fala, eu estou vendo a atitude dela. E eu imagino que vocês também sejam desse jeito. Então não adianta a pessoa falar, a pessoa pregar, mas as atitudes e os hábitos dela serem totalmente corrompidos, certo? Porque chega a ser vergonhoso para falar a verdade para vocês. Então, como eu ia dizendo, é importantíssimo tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Por que que é necessário tomar cuidado? Porque essa pessoa se esconde na máscara da bondade, se esconde com a máscara da religião, de crenças, certo? Mas se você depositar um pouco de confiança nessa pessoa, é como se você fosse abraçado por uma cobra. Você vai ser traído. Você vai ser traído, porque esse tipo de pessoa não liga para ninguém. Os valores que esse tipo de pessoa prega só serve para os outros praticar em relação a ela. Porque ela quer ser amada, quer ser idolatrada, né? Quer fingir de bom samaritano para as pessoas
depositar confiança nela para esse tipo de pessoa prejudicar as pessoas, tá? Então é muito importante. E isso se tornou um hábito nesse país, das pessoas elas se esconderem atrás de máscaras religiosas, de falas bonitas, de falsa bondade, certo? Para poder enganar os outros e para poder obter vantagem em cima dos outros. E eu falo isso, que isso é em qualquer ambiente, tá? Então tomem cuidado. No seu trabalho, tomem cuidado. Como eu disse, já apareceu esse tipo de pessoa no meu trabalho. Tinha um cara lá que ele era extremamente, dizia ser, né, extremamente religioso, mas no dia a dia o cara era o pior tipo de pessoa que tem. E eu conheci pessoas que trabalharam com homens, mulheres que eram desse jeito, que relataram para mim esse tipo de situação parecida, tá? E aí é como eu disse, você confia nesse tipo de pessoa, você cai nesse tipo de conversa e no final já é muito tarde. Aí você vai ser prejudicado. Qualquer confiança que você deposita, qualquer coisa que você fala mais ou qualquer fraqueza que você demonstra, esse tipo de pessoa vai utilizar contra você. Porque geralmente as pessoas elas estão escondidas atrás de máscaras e essa é uma das máscaras da sociedade, da religião, do bom samaritano, certo? Para vocês verem, é muito parecido com o que eu falei no podcast do falso humilde. É que nem o falso humilde. É uma máscara. As pessoas entenderam que utilizar essa máscara de repente pode trazer alguns benefícios e elas utilizam. É muito simples, certo? E costuma muitas vezes da pessoa ela frequentar um ambiente religioso, por exemplo, ir na igreja, ou então frequentar outra área religiosa e achar que tem superioridade espiritual ou superioridade pessoal em relação a outra pessoa, tá? Isso aí acontece também. É todo mundo? Não, não é todo mundo, mas é boa parte. Às vezes você vai olhar e você não vai saber. E aí é como eu disse, aí na hora você deposita confiança, você acha que tá fazendo amizade, você acha que aquela pessoa segue aquilo, mas depois você vai ver é totalmente ao contrário. E aí é tarde demais, certo? Então é necessário observar, ok? Observação, atenção e cautela ao lidar com esse tipo de gente, viu? De repente eu estou para dizer para vocês que os piores tipos de pessoas que eu já lidei na vida falava muito do nome de Deus, o tempo inteiro do nome de Deus. Uma das pessoas mais complicadas, mais arrogantes e mais soberbas, por exemplo, que já me liderou no meu trabalho, era evangélico fanático, né? Ferrenho, né? Como dizia ele, mas no dia a dia ele não seguia aquilo. Ele só falava, ele ia na igreja, vai na igreja todo domingo, mas não, entendeu? E aí todo mundo que depositava confiança nele, que falava as coisas pra ele, ele saía espalhando pros outros, no final ele prejudicava a pessoa, inventava intriga, gerava discórdia, causava confusão, é uma pessoa extremamente invejosa. Vocês estão vendo? É por isso que eu digo, é necessário tomar cuidado com esse tipo de pessoa. E aí eu trago para vocês esse tipo de informação, esse tipo de podcast. Por quê? Porque vocês, ouvindo, vocês pode de repente servir como aprendizado, certo? Existem muitas coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais jovem, porque eu teria evitado muita coisa. Na verdade, isso aí de confiar nesse tipo de pessoa nunca me aconteceu. Mas de repente pode acontecer de outra pessoa querer confiar ou de estar confiando e aí isso aqui vai servir como um aviso. Ou talvez outra pessoa vai ouvir e vai falar, olha, aconteceu situação parecida comigo. Então eu espero que tenha sido útil de alguma forma, ok? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu esse podcast até aqui, ok? E até a próxima.